Salve pessoal, seja muito bem-vindo novamente aqui ao nosso canal Latitude 10. Hoje a gente está em plantão aqui com tanta correção, né? Mas vamos lá para o cargo agora de analista em desenvolvimento, analista em desenvolvimento no cargo de pedagogia, né? Pedagogo. As questões são diferentes, então como me enviaram aqui, quero agradecer, eu não me lembro o nome da pessoa que me enviou, mas eu quero agradecer aqui, tá? De antemão por ter enviado a prova para a gente fazer essa correção. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Concurseiro que não se inscreve no Latitude 10 não passa no concurso. Praga de professor pega. Então vai lá se inscrever. Clica aí no botão abaixo e se inscreve. E você pode ser também membro aqui do nosso canal. Nós temos vídeos exclusivos aqui de aulas de Geografia e História de Rondônia para os membros, tá bom? Vamos lá para a primeira questão então. Olha aqui. Em relação à ocupação do território do estado de Rondônia e sua evolução demográfica, assine-lhe a alternativa correta. A afirmativa correta. A ocupação dos centros urbanos em Rondônia sofreu uma aceleração significativa no primeiro ciclo da borracha, na primeira metade do século XIX. Primeiro que a borracha foi na segunda metade do século XIX e início do século XX. Então já está errado aí e a gente não teve esse aumento acelerado, tão acelerado assim da urbanização em todos os pontos, mas mais em Porto Velho e Santo Antônio do Rio Madeira, que hoje não existe mais. Letra B. A evolução demográfica apresentou diversos aumentos e declínios ao longo do século XX, registrando a maior queda durante o período da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, nós vamos experimentar um crescimento demográfico muito grande com a vinda de soldados da borracha para a Amazônia, para a exploração do látex, tá? Então, não, essa daí está errada. Letra C. A ocupação definitiva dos espaços urbanos só ocorreu na segunda metade do século XX, com a explosão demográfica vivenciada durante o período da ditadura militar. Isso é verdade, durante o período da ditadura militar, nós tivemos programas de integração nacional, nós tivemos o Polo Noroeste, nós tivemos o PIN, Programa de Integração Nacional, nós tivemos várias frentes de ocupação que favoreceram a explosão demográfica. E também o insucesso desses programas que fez com que, por exemplo, as cidades crescessem muito. Eu até falo isso muito nas minhas aulas. Como os lotes de terras distribuídas, muitas delas não tinham qualidade para o plantio e as pessoas que vinham eram colonos de baixa renda, com pouco conhecimento sobre técnicas agrícolas, essas pessoas acabavam abandonando essas terras por dificuldades em plantar e acabavam inchando aí os espaços urbanos. Letra D. A evolução demográfica de Rondônia registrou um crescimento uniforme ao longo do século XX, mas foi somente no início do século XXI que sofreu sua maior explosão. Não, foi na segunda metade do século XX que nós tivemos a maior explosão demográfica. Rondônia registrou um importante crescimento demográfico na década de 90, mas nas primeiras décadas do século XXI experimentou o declínio populacional. Nós não tivemos em nenhum momento em Rondônia, né, nesses últimos tempos, um declínio populacional, tá, gente? Então, letra C aí é a resposta correta da questão 11. Sobre as mesorregiões e microrregiões no âmbito do estado de Rondônia, assina a afirmativa correta. A banca não desiste de meso e microrregiões, mas aqui eles acertaram a questão. Aqui a questão está certa, diferente lá para nível médio, que a questão está errada, tá? Passível de anulação. Aqui não, aqui a questão está correta. Letra A. O censo 2000 elaborado pelo IBGE identificou duas mesorregiões, Madeira Guaporé e Leste Rondoniense. Primeiro que o censo não identifica esse tipo de coisa, o censo identifica várias outras coisas, não isso. E aí disse aqui que tinha 52 microrregiões no estado. Imagina, né? Nós temos 52 municípios, 52 microrregiões? Não. O estado de Rondônia experimentou um crescimento contínuo em sua divisão geográfica, passando de 8 microrregiões no censo de 90 para 52 em 2022. Também não. Segundo os últimos dados do IBGE, o estado de Rondônia possui 52 municípios. Ou microrregiões. Não. Né? Microrregiões são aglomerados de alguns municípios que têm algo em comum entre eles, alguma relação cultural, econômica, histórica, política, tá? Então, não. Até o ano de 2017, o estado de Rondônia era dividido em duas mesorregiões, Madeira Guaporé e Leste Rondoniense, mas essa divisão deixou de existir após uma revisão do IBGE. Correto, é isso, tá certo. Essa técnica, né, essa metodologia de meso e microrregiões, o IBGE abandonou em 2017, utilizando agora os termos de regiões geográficas intermediárias e imediatas, tá? São essas duas agora. Quem assiste minhas aulas sabe, inclusive eu tenho uma aula aqui no canal disso, falando sobre isso, uma aula só sobre regiões intermediárias e regiões imediatas. E é isso aqui, a letra D, a resposta correta.
Parabéns para a banca, porque na outra prova eles erraram feio isso daqui. De acordo com o IBGE, em divisão geográfica constituída desde 1964, o estado de Rondônia possui duas mesorregiões, Madeira Guaporé e Leste Rondoniense, que subdivide em 6 microrregiões. Não, porque a gente já viu que essas microrregiões caíram e a letra D aqui, a resposta correta. Muito bem, vamos lá para a questão 13. Em relação à origem político-administrativa de Rondônia, assina-lhe a afirmativa correta. Origem não, né, gente? Banca usa uns termos assim, é evolução, tá? Porque não nasce do nada, né? Rondônia surgiu a partir do território federal de Guajará-Mirim. Não, foi do Guaporé, ou território federal de Rondônia. Rondônia surgiu a partir do território federal do Guaporé, ok? Criado por Getúlio Vargas. Sim, o território federal do Guaporé foi criado por Getúlio no contexto da Segunda Guerra. Verdade. Ok? Letra B está correta. Letra C. Rondônia surgiu a partir do território federal do Guaporé, certo? Criado por Luiz Ferreira. Não, Luiz Ferreira foi o primeiro governador do território e não quem criou. Rondônia surgiu a partir do território federal do Guaporé, criado por João Figueiredo. Não, João Figueiredo foi lá e transformou, né, no governo dele foi transformado o território federal de Rondônia para estado de Rondônia. Então, não. Rondônia surgiu a partir do território federal de Guajará-Mirim. Não. Então, letra B aqui é a resposta correta. A banca caprichou nessa prova aqui, tá? Muito bem caprichada aqui na elaboração dessa prova. Questão 14, vamos lá. Sobre o processo de desmatamento em Rondônia, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Apesar de ser propulsora do desenvolvimento, a construção da BR-364, que interliga as cidades das regiões sudeste ao norte do país, intensificou o desmatamento em Rondônia na segunda metade do século XX. Verdade, BR-364 começa a ser construída em 1947, concluída em 1961, pavimentada em 1984, e é no eixo dela, principalmente, que nós encontramos as áreas mais degradadas do nosso estado em termos vegetacionais, onde nós temos concentrados os principais municípios e também as áreas agrícolas, de produção agrícola com maior intensidade. Hoje nós temos outros eixos também, como a 429, para Costa Marques, né, São Miguel, São Francisco do Guaporé. Nós temos também a 425, que vem se despontando também a região ali com produção de soja no sentido Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Nós temos também a que liga lá, Colorado do Oeste, eu não sei o nome da rodovia lá, mas que liga Colorado do Oeste também com um eixo de desenvolvimento econômico muito forte ali, a questão da soja no cone sul do estado. Então as rodovias são importantes sim nesse contexto de desmatamento. Na década de 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial, o governo do estado criou a SEDAN. Não existia governo do estado em 1950, então tchau. Essa daqui está errada, né? O governo do estado só surge em 1982. Com o primeiro ciclo da borracha e consequente aumento populacional em Rondônia no fim do século XIX, o governo brasileiro criou as primeiras unidades de conservação ambiental no estado de Rondônia. Não existia estado, como que ele criou lá unidades de conservação no estado de Rondônia no final do século XIX, né? Então, não, no final do século XIX aqui ainda era Mato Grosso e Amazonas, tá? Então, a letra A, a resposta correta, verdadeiro, e as duas últimas aqui, falsas, né? Vamos para a questão 15, a questão mais difícil dessa prova. Após décadas de desenvolvimento econômico predatório, o Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia, Planafloro, foi criado visando um desenvolvimento sustentável para o estado. O Planafloro, ele foi assim, vou resumir. Galera, fizemos coisa errada, vamos consertar. A década de 80, no estado de Rondônia, a gente teve até um documentário aqui que foi feito, chamado A Década da Destruição. Tem um outro documentário que é Nas Cinzas da Floresta, e tem um outro documentário, que na verdade é um documentário só, que foi dividido em 3, e na trilha do Zurueu Auau, que foi do Vicente Rios e Andrew Cole, que produziram esse documentário aqui na década de 80. Tem aí no YouTube com uma qualidade bem ruim, mas a gente encontra. E esse documentário, ele escancara como foi o processo de ocupação, as frentes de ocupação aqui no estado, através daqueles programas do INCRA e do Polo Noroeste, que tinha como premissa recursos do Banco Mundial para desenvolvimento sustentável, mas no fim não estava sendo desenvolvimento sustentável. O Brasil até sofreu alguns percalços internacionais por causa disso. E aí o Planaflora veio assim, gente, olha, deu muito errado, vamos resolver aqui.
E olha aqui, ó, dentre os principais objetivos do Plano Aflora, destacaram-se as ações do fortalecimento da infraestrutura básica do Estado, como a ampliação da rede de abastecimento de água e energia, pavimentação, restauração, conservação de rodovias, sem perder de vista a harmonização entre a ocupação do território e a proteção da rica diversidade biológica e cultural. Ou seja, trazer melhores condições de vida para as pessoas que estavam aqui, porque as condições de vida até 1989 em Rondônia eram precárias. E isso de fato aconteceu, as coisas melhoraram muito a partir, né, da implementação de parte do Plano Aflora. Aí aqui, em relação ao Plano Aflora, analisa as afirmativas a seguir. O plano contou com a participação do governo federal em parceria com o governo estadual para sua execução em 1992. Na verdade, o Plano Aflora foi de 1989, então acredito que essa daqui está errada, tá? Acredito que ela está errada. E foi uma iniciativa mais do governo estadual, tá? Foi a iniciativa do governo brasileiro e recebeu o incentivo do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, do BIRD. Então, o que eu sei é o Polo Noroeste que teve esses recursos aí do BIRD. Não tenho conhecimento, não consegui ler todo o Plano Aflora para chegar até esse ponto aqui, tá, gente? Mas se for, a banca vai colocar lá como correta a alternativa 2. Foi uma iniciativa para substituir o antigo Plano Polo Noroeste, corrigindo suas principais deficiências. Verdade, isso aqui realmente. Ao meu ver, aqui a letra C é a correta, que é para mim a única correta aqui é a 3. Pode ser que a banca traga aí a 2 e a 3 como corretas, tá? Ou eles contarem aqui em 1992, achar que e contar a letra A também. Mas acredito que seja aqui, ó, a letra C, a 3 apenas, tá bom? Fico por aqui, pessoal. Agradeço a audiência de vocês. Não deixa de se inscrever no canal e desejo boa correção para vocês aí da prova. Até mais, até logo.